Oi, primeiro ano. Eu vou continuar. Deixa eu tentar arrumar a luz aqui, tá feio. Tá muito escuro, peraí. Hoje eu vou continuar a aula sobre racismo. A gente tá vendo sobre o que nos desiguala enquanto seres humanos, né? E a gente tá vendo o racismo, preconceito, xenofobia, etc. Né? Agora, hoje, eu vou introduzir mesmo a aula sobre o racismo. Eu falei sobre raças, né? Termo raça na última aula. Hoje eu vou falar sobre o que é o racismo mesmo. Mesmo esquema, tá? Vou ler a parte do livro, parágrafo do livro e explicar, tá bom? Como visto, a palavra racismo designa um comportamento de hostilidade e menosprezo em relação a pessoas ou grupos humanos cujas características intelectuais ou morais consideradas inferiores estariam diretamente relacionadas às suas características raciais. Isto é, físicas ou biológicas. Então, o começo do livro já volta a comentar, a salientar sobre o que significa o racismo. É quando você julga um determinado grupo, que você determina como raça, né? Aquela raça, por exemplo, grupo indígena. Então você julga por conta de ser aquele grupo, daquela etnia, aquelas características físicas principalmente, por conta daquela característica física, aquela etnia, aquela cultura, o seu nível de intelectualidade, a sua forma de enxergar o mundo, etc, etc, é inferior. Tá? Isso é o racismo, né? Quando você julga alguém, você trata com pré-conceito, tem uma pré-ideia e um pré-julgamento só por fazer parte de determinada raça, determinado grupo, né? Isso é o racismo. Aí ele continua, então, ou seja, características físicas e biológicas. Surgiu no âmbito da sociedade ocidental do século XVIII, quando esta se apoiou em pretensas bases científicas para explicar a diferença entre os seres humanos. Então, no começo, né, acho que foi, bom, ali por volta do século XVIII em diante, final do século XVIII em diante, a própria ciência, né, pseudociência, né, falsa ciência, começou a escrever sobre raça, com bases científicas, tentou colocar um discurso científico para validar a ideia de raça e para validar que determinadas raças eram inferiores. Então, primeiro foi classificado em raças os grupos e depois colocado como essas raças inferiores, porque por pertencerem a determinados grupos, tinham uma intelectualidade inferior e teriam comportamentos que não condizem com uma raça superior e etc. E aí vão surgir todas as teorias, né? A eugenia, que é você selecionar os melhores, né? Fazer algum tipo de higienização na sociedade para que fiquem só os melhores, enfim. Várias teorias começam a surgir, darwinismo social, etc. Quando essa se apoiou em pretensas bases científicas para explicar as diferenças entre os seres humanos e justificar a dominação exercida pelos europeus sobre os povos de outros continentes durante a expansão colonial. Então, aqui está referindo muito mais ao período do imperialismo, né? Que quando as potências europeias seguiram com a sua expansão colonial, colonizando em especial a África, que é o chamado neocolonialismo ou imperialismo, eles utilizavam o discurso científico, entre aspas, para validar a dominação deles, entende? Se nós, europeus, somos uma raça superior, uma raça intelectualmente civilizada, que tem a civilização, que tem a política, que tem a melhor religião, ou seja, a religião certa, etc, etc. Então nós, enquanto pessoas mais elevadas, evoluídas, né, que temos o progresso, temos que levar isso para esses outros povos. Então essa era a justificativa de dominação desses grupos. É tanto que vocês sabem, muitos países na África vieram ter a sua liberdade ou ser descolonizados só por volta do século XX, gente. 1960, 70 é que você tem países se livrando não, se tornando independentes de alguns outros países da Europa. Então, assim,
Foi uma exploração absurda, econômica principalmente. E tudo isso, né, claro, com um discurso tentando um discurso científico, pseudocientífico, tentando validar essa exploração, né, essa dominação. O argumento consistia em considerar que o poder de uns sobre os outros não era fruto do acaso, mas resultado de um processo que se podia explicar por meio da ciência. Nos séculos XVI e XVII, a situação de supremacia dos europeus em relação aos povos colonizados e escravizados justificava-se essencialmente em termos culturais e religiosos, né? Então, se antes, na colonização, por exemplo, a partir de 1500, né, 1500, não, 1400 e pouco começaram as colonizações, né, no Brasil 1500, a desculpa para a colonização desses povos ameríndios era, não só ameríndios, mas principalmente do Novo Mundo, da América, né, era desculpa cultural e principalmente religiosa, né, levar a catequização, cristianismo para esses povos que acabavam de ser descobertos. Agora, no século XVIII, como essas teorias foram contrapostas, né, por alguns pensadores. Então, agora a desculpa agora é que nós estamos levando a civilização, né, o novo imperialismo, né, essa nova neocolonização no século XVIII, principalmente na África, como eu volto a ressaltar. A desculpa agora é com base científica. Então, nós estamos levando a civilização porque nós somos uma raça superior. E essa raça está em determinado estágio de evolução, precisa do nosso auxílio. Precisamos ensiná-los a fazer comércio, ensiná-los a viver, ensiná-los a se comportar e etc, etc. Então, essa era, digamos, a nova desculpa, a nova desculpa, a nova saída, a nova explicação para essa dominação desses povos, né? Que agora já não é mais o colonialismo ali do século XV e XVI. Agora já é o neocolonialismo, que é o imperialismo no século XVIII. Principalmente em termos culturais, os trabalhos físicos, com raras exceções, não eram tidos como responsáveis por qualidades particulares. Durante todo o século XIX até meados do século XX, o racismo fixou-se como doutrina e, como tal, foi amplamente difundido pelos meios científicos. Gente, foram feitos vários estudos sobre raça, né? Comparação de grupos, para tentar entender o que nos diferenciava enquanto grupos humanos, né? E isso com embasamento científico, né? Tanto no âmbito da medicina, biologia, antropologia, etc., história, tá? Seus teóricos desenvolveram um modelo de representação do gênero humano que dava preeminência absoluta ao conceito de raça e reinterpretava toda a história à luz dessa perspectiva, reduzindo a aventura humana ao encadeamento de pretensos processos de leis da natureza. Então, está falando aqui sobre os estudos, né? Os estudos tinham como intenção escalonar os grupos humanos em raças e, a partir dessas raças, delimitar quem eram as raças inferiores, superiores, né? Qual grupo deveria ser destinado à civilização, processo civilizatório e etc. Foi somente no final do século XIX que começou a esboçar-se, com base em novos conhecimentos antropológicos, uma visão crítica geral sobre esse determinismo que constituiu uma das características do racismo. Então, a própria antropologia, ou seja, a própria ciência, veio se contrapor a essa ciência que tentava validar o racismo, que encontrava no racismo a justificativa para a dominação dos povos colonizados, neocolonizados, né? Entretanto, tal visão crítica não conseguiu impor-se de imediato, e assim o mundo teve que assistir à perseguição e ao massacre dos judeus e ciganos pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, antes que o racismo fosse universalmente repudiado. Então, nesse interim, né,
nesse momento, esse intervalo em que estavam se estudando essas teorias racistas e propondo, vários pensadores propondo, e que os outros antropólogos e outros cientistas também estavam se contrapondo a essa ideia, tentando desmistificar a ideia de raça e o próprio racismo, né? É, não foi possível impedir, né, a tempo o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, e a forma como Hitler utilizou para perseguir é, que os nazistas, né, não só o Hitler, mas o próprio Reich, né, Terceiro Reich, os nazistas utilizaram para perseguir os grupos que eles consideravam inferiores, as raças inferiores. Né? Eles se consideravam os arianos superiores, o branco, o caucasiano, o inteligente, o povo mais avançado, o grupo mais avançado que deveria dominar o mundo, etc. Então não foi, esse processo foi um pouco lento, a ciência ela não tem um processo tão dinâmico, né? Então, mesmo nessa contraposição existindo da própria ciência contra esses discursos racistas, não foi validado e balizado o suficiente, com rapidez o suficiente para impedir esse massacre, né? Para impedir o Holocausto, que aconteceu na Alemanha. Que posteriormente foi totalmente repudiado, né? Posteriormente, quando o mundo tomou conhecimento do que realmente estava acontecendo lá, né? O racismo passou a ser totalmente repudiado no mundo, pelo menos no que se diz respeito à discursiva, nos discursos, nas leis, né? Na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Criação da ONU, etc. Entretanto, como todos sabemos, o racismo não desapareceu. E hoje se expressa de duas formas interligadas, individualmente e institucionalmente. Então, mesmo após aquela tragédia que foi o nazismo, né? Milhares de judeus foram exterminados, mortos, perseguidos, escravizados. O racismo ele sobrevive, né, gente? Ele sobrevive culturalmente no dia a dia. Não basta, não precisa ser negro para saber que ele existe, né? Principalmente a gente é brasileiro, né? Não precisa ser negro para saber que o racismo existe. Mas é lógico, quem vai sofrer realmente a perseguição no Brasil é quem tem a pele retinta, né? A gente que se considera moreninho, a gente não sabe exatamente o que é que uma pessoa negra passa no Brasil, né? Então, o lugar de fala principal de quem entende como é ser tratado com racismo é a própria pessoa negra, é o indígena, né? Aquele que é tratado de forma inferiorizada por conta da sua história, por conta da sua etnia, por conta das suas características físicas, a cor da tua melanina, etc. E o racismo institucionalizado também ainda existe, né? Não é só o racismo cotidiano. Institucionalizado significa que ele ainda está, o racismo que está nas instituições de poder. As instituições que regem a sociedade, que organizam a sociedade. As maiores, todas as instituições praticamente são racistas no mundo, mas se tratando de Brasil também é um absurdo. Instituição política é racista. Por quê? Basta você ver os números. Quantos políticos negros nós temos? Como que é feita a escolha de quem vai ser candidato a tal coisa, candidato a tal cargo, né? Basta você ver as estatísticas, né? De quantas pessoas negras a gente tem no poder no Brasil, se tratando de governo, por exemplo, né? Política. Meio empresarial, pessoas nos melhores cargos de comando, médicos, quantos professores negros você teve? Ou você tem? Hoje em dia já temos muito mais, mas se você me perguntar, que estudei na década de 80, eu vou te falar que eu tive uma professora negra de matemática, que foi quem realmente me ensinou matemática e os outros só me empurravam. Ela chegou e me ensinou e me deu o dobro, o triplo de lição, etc. Mas estou querendo dizer o seguinte, a pessoa negra no Brasil, ela ainda está à margem. Ela não consegue alcançar as mesmas oportunidades, ter os mesmos acessos que as pessoas brancas têm no Brasil. Pessoas negras e pessoas indígenas, é claro. Então, é o racismo institucional. No primeiro caso, que é o racismo individual, né? Manifesta-se por meio de atos discriminatórios perpetrados por indivíduos contra indivíduos.
podem atingir níveis extremos de violência, como agressões, destruição de bens ou propriedades e assassinatos. Então, o racismo do cotidiano, né, individual que as pessoas sofrem, ele é violentíssimo, ele tem níveis de violência, né, mas ele pode chegar no nível de morte, ele pode chegar no nível... O caso do George Foreman nos Estados Unidos é um caso de racismo institucional, uma instituição que tem um olhar racista para os negros, que considera que uma pessoa negra é altamente perigosa e mata daquela maneira absurda, ao vivo para todo mundo ver, né? Ou seja, não nega o seu racismo. Aqui no Brasil é diferente? Claro que não. No Brasil também, quem morre mais ainda são as pessoas negras, principalmente os jovens. Os maiores suspeitos de bandidagem, de criminosos, o estereótipo de bandido é o negro no Brasil. Negro, pobre da periferia, é esse estereótipo. Quer dizer que não tem bandido na periferia? Tem na periferia, tem em qualquer lugar. Mas o estereótipo que está na cabeça da instituição, infelizmente, pelo menos da grande massa, da maioria da instituição policial no Brasil, infelizmente, é o estereótipo do homem negro. Né? A segunda forma implica práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo Estado. É o que eu falei, o racismo institucional, que o próprio Estado, através das suas instituições, instaura e mantém e reproduz. Elas se manifestam sob forma de segregação no espaço urbano, particularmente na escola e no mercado de trabalho. Então, no espaço urbano, que é que é o espaço da cidade, da polis, onde a gente vive, o racismo estrutural e o racismo, qual que é a palavra? Institucional, ele é muito nítido. Quando você vai ver uma vaga de emprego, na própria educação. Por que na educação? Porque o racismo dentro de um estabelecimento educacional, ele é muito nítido. No próprio material didático, a forma como é tratada a questão do afrodescendente, do negro brasileiro. Essa palavra afrodescendente nem é legal, né? Mas da história da África e a história do negro no Brasil. Como é tratado, como é retratado nos livros, né? Como é deixado de lado, excluída a história do povo negro no Brasil. Como ela é minorizada, como ela é vista de forma diminuída, né? E isso tudo é racismo institucional, tá, gente? Que é o que ele está falando aqui no segundo. Manifesta-se também em manuais escolares, que eu acabei de falar, né? Livros, filmes, novela, televisão. Nossa, isso eu não preciso nem comentar, vocês sabem, né, gente? Quantos atores negros, atrizes negras a gente tem? Quais são os papéis que essas pessoas têm? Qual o espaço que tem no cinema? Modelos negras, quantas tem em passarela, etc, etc. Isso a gente não precisa nem discutir, né? Televisão que retratam de maneira inadequada as minorias étnicas ou os grupos raciais menosprezados, como eu disse, os negros, indígenas, etc. Né? Sem dúvida, sem dúvida, os mais terríveis atos de racismo institucionalizado são a perseguição sistemática e o extermínio físico, genocídio, limpeza étnica e tortura. Como ocorreu na Alemanha nazista e mais recentemente na antiga Iugoslávia e em Ruanda, entre outros países. Quem puder assistir o filme Hotel Ruanda, gente, assiste, porque ele explica bem o que aconteceu lá em Ruanda, dessa limpeza étnica, de um grupo étnico lá. Para uma compreensão mais ampla, devemos também considerar o racismo do ponto de vista cultural. Nesse caso, não são os critérios raciais que predominam para hierarquizar os grupos e os povos, mas suas singularidades culturais expressas nas diferentes línguas, religiões étnicas, sistemas políticos, etc. O racismo cultural, gente, esse também é o do cotidiano. Por exemplo, como coloca aqui as religiões. As religiões indígena, que nem é considerada religião, considera-se que eles nem têm religião, né? O racismo não deixa que o indígena tenha religião. As religiões afrodescendentes são tratadas, ou seja, esse teor cultural desses grupos marginalizados, como o grupo negro e indígena no Brasil, são tratados de forma racista. São tratados como inferiorizados, demonizados, desqualificados. Então, qualquer recorte cultural desses grupos é visto com inferioridade, é menosprezado, né? É visto como de segunda classe. Esse é o racismo cultural, tá? Tudo que diz respeito à cultura desses grupos menosprezados ou são apagados da memória, não se dá a importância que deveria se dar, né? Ou são tratados
de forma inferiorizada mesmo, como a religião afro, religiões indígenas, a própria estética negra sempre foi vista como feia, como inferior, como menor, né? Porque é uma questão cultural, um racismo cultural. Manifestações do povo negro, manifestação indígena. O indígena mesmo é visto como folclórico, folclore, né? Você inferioriza, você coloca com menos importante. O que prevalece, cadê? Nas suas singularidades culturais. Os grupos e os povos, nas suas singularidades culturais, ou seja, nas suas características culturais, expressas nas diferentes línguas, religiões, éticas, sistemas políticos, etc. O que prevalece nesse neo-racismo, essa nova forma de racismo, é, portanto, um relativismo cultural absoluto. Paradoxo que, ao postular a intransponibilidade das diferenças culturais e negar a existência de valores universais, inviabiliza a cooperação entre as etnias, os povos e as nações. Ou seja, é um tipo de racismo cultural, que impede que essa troca cultural, né, que o conhecimento do outro, que essa alteridade aconteça entre os grupos. E prevaleça o quê? A divisão, a desigualdade, as violências. Gente, eu vou parar por aqui porque já deu mais de 20 minutos. Eu não quero que o vídeo fique grande nem cansativo para vocês, tá? Aí na próxima aula que eu vou gravar, eu vou falar sobre intolerância, que é uma das formas que o racismo encontra também de se manifestar, tá bom? Muito obrigada, um abraço para vocês.